Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje, vou falar sobre estufas para hortas de inverno. Como vocês sabem, o inverno é uma época difícil para o cultivo de hortaliças. As temperaturas baixas e as geadas podem danificar as plantas e até mesmo matá-las. Mas não se preocupe, pois há uma solução nas estufas. As estufas são estruturas fechadas que protegem as plantas do frio, do vento e da geada. Elas criam um microclima que é mais quente e úmido do que o ambiente externo, o que permite que as plantas cresçam mesmo no inverno. Neste vídeo, vou mostrar como construir uma estufa simples e barata para a sua horta de inverno. Também vou dar algumas dicas sobre como cuidar das plantas em uma estufa. Então, se você quer continuar cultivando hortaliças durante o inverno, assista a este vídeo até o final. Espero que gostem! Existem vários tipos de estufas de inverno, cada uma com suas próprias vantagens e desvantagens. Estufas frias são as mais simples e econômicas, geralmente feitas de plástico ou madeira. Elas protegem as plantas do vento e da geada, mas não conseguem manter a temperatura muito acima da temperatura externa. Estufas quentes são mais caras e complexas, mas conseguem manter a temperatura interna mais alta, permitindo o cultivo de uma variedade maior de plantas. Elas geralmente são feitas de vidro ou policarbonato e podem ser equipadas com sistemas de aquecimento. Estufas túnel são estruturas simples e baratas, feitas de arcos de metal cobertos com plástico. Elas são fáceis de montar e desmontar, o que as torna uma boa opção para quem tem pouco espaço. Estufas de alvenaria são as mais caras e duráveis, mas também as mais eficientes. Elas podem ser construídas com tijolos, blocos ou concreto e podem ser equipadas com sistemas de aquecimento e ventilação. Ao escolher uma estufa de inverno, é importante considerar o clima em que você vive, o tempo que você tem disponível para cuidar das plantas e o seu orçamento. Se você vive em um clima frio, precisará de uma estufa quente para proteger as plantas do frio. Se você não tem muito tempo disponível, precisará de uma estufa que seja fácil de cuidar. E se você tem um orçamento limitado, precisará de uma estufa que seja barata. O clima em que você vive é um fator importante a considerar ao escolher uma estufa de inverno. Se você vive em um clima frio, precisará de uma estufa que seja capaz de manter a temperatura interna acima de 0 graus Celsius. Se você vive em um clima quente, precisará de uma estufa que seja bem ventilada para evitar que as plantas sobreaqueçam. O tempo que você tem disponível para cuidar das plantas também é importante. Se você não tem muito tempo disponível, precisará de uma estufa que seja fácil de cuidar. Algumas estufas requerem mais manutenção do que outras, por isso é importante escolher uma que se adapte ao seu estilo de vida. Existem muitas plantas que podem ser cultivadas em uma estufa de inverno. Algumas das opções mais populares incluem legumes, alface, espinafre, couve, brócolis, couve-flor, cenoura, rabanete, beterraba. Frutas, morangos, framboesas, amoras, uvas. Ervas e manjericão, salsa, coentro, hortelã, tomilho, alecrim. A melhor época para plantar legumes de inverno depende do clima em que você vive. Em climas frios, é melhor plantar as sementes dentro de casa, cerca de 6 a 8 semanas antes da última geada. Em climas mais quentes, você pode plantar as sementes diretamente no solo, algumas semanas antes da última geada. Existem várias maneiras de aumentar o calor em uma estufa de inverno sem usar um sistema de aquecimento. Uma delas é usar um isolante térmico, como plástico bolha ou mantas térmicas, para cobrir as paredes e o teto da estufa. Outra opção é usar um aquecedor solar, que usa a energia do sol para aquecer o ar dentro da estufa. Você também pode usar um sistema de irrigação por gotejamento para manter o solo úmido, o que ajudará a aumentar a umidade e a temperatura do ar. Com a chegada do inverno, muitos jardineiros se preocupam com o destino de suas hortas. Mas não se desespere. Uma estufa de inverno pode ser a solução perfeita para manter seus legumes frescos e saudáveis durante os meses mais frios. Numa estufa, você pode controlar a temperatura, a umidade e a luz, criando um ambiente ideal para o crescimento dos seus legumes.
Isso significa que você pode continuar a colher vegetais frescos mesmo durante o inverno, sem se preocupar com geadas ou temperaturas baixas. A irrigação é fundamental para o sucesso da sua horta de inverno. Como o solo tende a secar mais rapidamente em estufas, é importante verificar a umidade e regularmente regar as plantas conforme necessário. A frequência da irrigação dependerá do tipo de planta, do tamanho da estufa e das condições climáticas. Para garantir que seus legumes recebam os nutrientes necessários para crescerem saudáveis, é importante fertilizá-los regularmente. Utilize um fertilizante orgânico de liberação lenta para fornecer nutrientes ao longo do inverno. A ventilação é crucial para evitar o acúmulo de umidade e doenças na estufa. Abra as janelas e portas sempre que possível para permitir a circulação de ar fresco. No entanto, evite deixar a temperatura cair muito, especialmente durante a noite. A colheita na estufa de inverno pode ser feita de forma contínua, à medida que os legumes amadurecem. Colhe os vegetais com cuidado, utilizando ferramentas apropriadas para evitar danos às plantas. Se houver neve na sua região, é importante limpá-la da estufa para evitar que o peso danifique a estrutura. Utilize uma escova macia para remover a neve do telhado e das paredes da estufa. Uma estufa de inverno é uma excelente opção para prolongar a temporada de cultivo e desfrutar de legumes frescos durante todo o ano. Com os cuidados adequados, você pode manter sua horta saudável e produtiva mesmo nos meses mais frios.